É um prazer muito grande para mim ter a chance de falar com você que primordialmente me assiste aqui em Brasília, na TV Brasília, bem como aqueles que me assistem em outros lugares onde esse programa é transmitido, especialmente também os que me assistem na VemVe TV, que é o nosso canal na web 24 horas por dia, que eu convido você a assistir aqui em Brasília e no mundo inteiro, como milhares e milhares o fazem no Brasil e espalhados por toda a terra. Hoje eu quero ler para a gente um texto no Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 17, que diz assim: palavras de Jesus numa conversa com um mestre, com um teólogo judeu chamado Nicodemos. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus aqui está fazendo uma alusão a um acontecimento antigo, que tinha a ver com o fato de que os israelitas, enquanto peregrinavam pelo deserto, liderados por Moisés, em meio a tantas loucuras que praticaram, houve uma ocasião em que eles se entregaram à promiscuidade sexual absolutamente desenfreada. E aconteceu que, em razão daquelas práticas, Deus permitiu que serpentes abrasadoras, serpentes mortíferas, peçonhentas, invadissem o arraial dos milhares e milhares de israelitas, e eles fossem mordidos pela peçonha daquelas serpentes, pelas serpentes venenosas, e começassem a morrer. E começou uma mortandade em grande escala. E eles gemeram de dor e de angústia, e pediram socorro a Deus e a Moisés. E aí Moisés recebeu de Deus a seguinte instrução: ergue uma serpente de bronze, semelhante à serpente que está aí mordendo esses indivíduos, e põe-na numa haste, pendura-a de maneira visível diante de todo o povo. E acontecerá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze, pendurada ali na haste, com fé, sarará da mordedura venenosa e letal que tenha recebido. E o povo fez isso, e os que creram foram salvos. Agora está aqui Jesus, já praticamente 2.500 anos depois, aludindo ao mesmo episódio e dizendo, aliás, bem mais de 2.500 anos depois, 2.500 anos em relação a mim, mas se eu zerar a contagem de Jesus para trás, ele estava fazendo referência a um episódio que teria acontecido 1.350 anos antes dele. Para nós, há, de fato, 3.250 anos atrás. Ele referia-se àquele episódio de Moisés lá no deserto. E o que aconteceu? Ele disse, assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim importa que eu, o Filho do Homem, seja erguido da terra, no madeiro, na cruz. Para quê? Para que todo aquele que creia tenha a vida eterna. Preste atenção nisso. Agora, observe como o que foi feito para ser salvação para todos os homens, e continua a ser, porque quem crê em Jesus, aqui se diz, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo
o mundo não imputando aos homens as suas transgressões, antes convidando todos os homens a se reconciliarem com ele. Isso que foi feito para a vida, olhe bem, teve o poder de se transformar num acontecimento geograficamente para a morte. Isso porque eu vou mostrar a você uma visita que recentemente eu fiz, a 35ª a Israel, e que eu fiz para levar a minha netinha Helena e minha filha Bruna, acompanhado da minha mulher, a Adriana, e do meu sobrinho Daniel, que foi gravando, até em muitos lugares em Israel, mas especificamente eu apresento hoje a você uma visita ao Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é, arqueologicamente falando, o lugar aonde teria acontecido a crucificação de Jesus, aonde estava a tumba de José de Arimateia, aonde ele foi posto e de onde ele ressuscitou. No entanto, aquilo que um dia fora uma maravilha, se tornara e se tornou uma coisa opressiva e horrorosa. Por que eu digo isso? É a semelhança do que aconteceu com a serpente de Moisés no deserto. Porque aquela mesma serpente que no início, em sendo contemplada pela fé, trazia cura para os indivíduos, alguns anos depois passou a ser cultuada pelos israelitas no deserto e se tornou objeto de maldição, de feitiçaria, a ponto de que o próprio Moisés teve que destruir a serpente de bronze, porque ela se tornara em laço, em engano, em fantasia espiritual, em fetiche para o povo. A mesma coisa ocorre no lugar da crucificação de Jesus, lá no antigo Monte Calvário, onde hoje está a Basílica do Santo Sepulcro, que virou lugar de fetiche. As pessoas vão lá para beijar as pedras. E aí já é culpa de Constantino, que é o imperador romano que subverteu a fé simples e original da igreja e dos discípulos de Jesus, transformando isso no cristianismo. E depois desse episódio, o lugar em si nunca foi objeto de culto, nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João, nem para a igreja primitiva, para os testemunhas oculares da ressurreição, nunca foram fazer culto em volta do Monte Calvário. Porque eles não eram pessoas de religião, eles eram gente do caminho. O Evangelho é uma consciência em fé, uma espiritualidade, não é uma religiosidade, não é uma religião e nem é o cristianismo. Mas quando o Evangelho foi subvertido e virou cristianismo, Helena, mãe de Constantino, foi para lá erigir os lugares sagrados. E aí as geografias foram sendo feitas relicários sagrados. E aonde geografias se tornam objeto de culto, sejam quais sejam as geografias, começa a feitiçaria, começa a macumbaria, começa a fetichização, começa tudo aquilo no que a serpente de Moisés no deserto se transformara depois de uns anos e precisa ser destruída, porque passa a ser um agente corruptor da verdadeira espiritualidade. Eu já falei demais, vou mostrar a você, são apenas 11 minutos. Assista aí, eu volto já. Rodem aí. Aí estamos andando pelas ruas da Via Sacra, assim chamada, o que é uma contradição de termos, porque não há nada de sacro aí, embora as vendas sejam muito de babilaque sagrados, porque religião e comércio estão sempre juntos. Você vê caminhando aí a Bruna nesse primeiro plano, a minha netinha Helena está diante dela, agora ao lado, e eu e a minha mulher lá à frente. Nosso companheiro que dirigia para nós aí o Svi, é esse de camisa listrada. Nós estamos chegando na entrada do Santo Sepulcro. Esse é um lugar
aonde tem cantos muito agradáveis. Aí mesmo à minha esquerda tem um templo luterano onde eu já preguei algumas vezes, e tem uns cantinhos que oferecem comidas muito gostosas. Mas o Santo Sepulcro é um lugar profundamente opressivo. Eu vou logo desligar aqui e passar para minha voz lá. E não preste atenção na qualidade de som e de imagem, porque é proibido filmar aí dentro. A gente filmou sem muitos recursos. Igreja do Santo Sepulcro, já deu para entender que o lugar que a gente vai depois do Jardim da Tumba é um lugar, é uma cenografia que recompõe a ideia do tempo em que Jesus morreu no Monte Calvário e foi sepultado na tumba de José de Arimateia. Mas arqueologicamente, só que, como eu disse, com as destruições, demolições, um lugar que antes era uma elevação com cara de caveira, deu lugar a nada. A cidade, nós estamos pisando aqui muitos metros acima do que era originalmente o chão pelo qual Jesus caminhou. O lugar foi construído a primeira vez como marca cristã pela Santa Helena, mãe do imperador Constantino, que simulou uma conversão, só veio a ser batizado na véspera da morte, porque até lá ele fez barbaridades e ele não queria ser batizado naquelas condições. Eu achei muitas barbaridades até a véspera de morrer. Mas mesmo sem ser batizado, ele foi apelidado de 13º apóstolo. Só porque ele chegou e entendeu que o Império Romano estava todo fragmentado, que a única força que poderia unir o Império inteiro eram os cristãos, que estavam capilarizados por todos os níveis da sociedade do Império todo. Então foi um golpe político maravilhoso. E ele foi quem promoveu os primeiros concílios, que até hoje são celebrados pelo cristianismo, foram todos patrocinados pelo imperador. Ele é que deu status de religião oficial ao cristianismo. Não existia cristianismo, isso foi criado depois de Constantino. Antes havia o caminho, a igreja, os discípulos. O cristianismo não existia. Isso é uma construção que já vem do quarto século para frente. Quando ele entendeu que seria a melhor coisa para ele politicamente aderir ao cristianismo, criar o cristianismo como religião oficial, a mãe dele, que parece ter sido infinitamente mais sincera do que ele, embora pagandemente, veio para Israel procurar quais eram os lugares santos. Foi ela que mandou construir a primeira edificação, que não é esta aqui, tem traços dela aí dentro, mas ela sofreu várias alterações no curso dos anos. No entanto, arqueologicamente falando, é 98% de comprovação de que aqui foi o lugar onde Jesus foi morto e de onde ele ressuscitou. Embora a gente vá entrar aí, não vai ver nada, porque tudo coberto de mármore. É uma disputa religiosa interna enorme, de status de cristianismo diferentes. São grupos cristãos diferentes brigando entre si. Há muita estupidez aí dentro. E para mim um dos lugares mais oprimidos de Israel é esse aqui. Opressão espiritual mesmo. Parece aquilo que aconteceu com aquela serpente que Moisés mandou, de bronze, que Moisés mandou construir no deserto, quando o povo estava na imoralidade, morrendo imediatamente pelo castigo divino. E Deus disse: constrói uma serpente de bronze e pendura numa haste. Todo aquele que olhar para ela com fé vai ficar curado. E Jesus se identificou
identificou com essa serpente lá em João 3, quando ele disse: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também será erguido o Filho do Homem. Todo aquele que nele crê não perecerá. Só que aquela serpente que Moisés ergueu no deserto, alguns anos depois, virou objeto de culto. Eles passaram a cultuar a serpente. E a serpente virou uma maldição que teve que ser destruída. Aqui é o lugar onde a verdadeira absorção do veneno humano aconteceu, até que se começou a cultuar o lugar. Quando se começou a cultuar o lugar, virou um lugar oprimido, pagão, como qualquer outro. Eu não vou falar muito. A sensação do lugar já fala por si só. Tá bom? Vamos entrar lá? Vamos lá. Nesse afresco, Jesus teria se tirado da cruz, a cruz ali em cima, lá no alto da estrutura de pedra. Aí o corpo dele teria sido preparado ali para ser sepultado lá dentro, numa urna que tem lá hoje em dia, e que originalmente tinha sido na pedra a tumba de José de Arimateia. Aqui olha só como eles conseguiram estragar o Calvário. Chega para cá. Ali, essa região inteira aqui, é quase uma piada, né? Para mim é nojento. Para mim isso é uma macumba. Originalmente a pedreira subia e aqui em cima era o lugar da execução. Horroroso. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e nele um sepulcro novo no qual ninguém havia sido posto, que pertencia a José de Arimateia. Então não diz que é num outro lugar, no mesmo. No lugar havia um jardim e neste um sepulcro novo. Dessa devoção altamente pagã ao estilo universal do reino de Deus. É uma pena enorme a ignorância das pessoas. Elas tentam imantar os objetos como se houvesse alguma coisa divina e sagrada que levassem para casa no objeto em si. E a misericórdia de Deus é grande. Você vê, Helena, como a coisa mais linda do mundo, que é Jesus, os homens conseguem transformar num espetáculo desse triste. Vamos andando lá, gente. É punk mesmo. Tem um nível de desfiguração do lugar tão grande que você hoje fica apenas com pedras, mas eles destruíram tudo para fazer a basílica. Quem dedica seu amor a lugares corre esse risco de ficar vindo adorar como um pagão num lugar em que histórica e arqueologicamente foi o lugar onde Jesus morreu, mas que acaba quando o anjo diz: por que buscais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Então fica apenas a peregrinação de almas pagãs que nunca conheceram a verdade da ressurreição. Esse é o cristianismo. Eu não tenho nada a ver com o que diz respeito ao cristianismo, só com o evangelho. Um dia você vai entender isso. Tem gente hoje que não compreende, mas que o Espírito de Deus ilumine você, não com essas velas, mas com a luz do mundo, com a luz da palavra. Porque no nosso país, no Brasil, tem gente abessa, não apenas católicos, mas no ambiente evangélico, fazendo a mesma coisa, não acendendo velas, mas nas correntes universais. Estão espalhadas pelo mundo inteiro, ó, desde sempre. Abra o olho, meu irmão. Abra sim o seu olho, meu amigo, minha amiga.
E eu espero que você entenda o lugar aonde Jesus morreu para tirar o pecado do mundo, sendo transformado em objeto sagrado de culto, se tornou um lugar opressivo e de paganismo, e que não carrega mais nada da essência simples do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar e convidar você para estar comigo hoje e continuar ouvindo a palavra, porque de fato este é o Evangelho. Ele não é um evangelho de geografias, ele se realiza na existencialidade do coração que adora a Deus em espírito e em verdade e em simplicidade de ser. Jesus diz: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu quero convidar você a deixar de lado esse pacotão religioso e a crer de todo o coração simplesmente em Jesus, no Evangelho de Jesus, na pureza simples dessa fé que o Senhor Jesus ensina. O Evangelho não é uma religião, ele é caminho de vida. É caminho interior que se manifesta em amor nas exterioridades do nosso ser. E tudo que pretenda transformá-lo numa relíquia vai paganizá-lo, vai perder o seu sentido, vai perder o seu significado. A cruz de Jesus que eu adoro não é um objeto. O cálice de Jesus que eu bebo não é um copo. A cruz de Jesus é uma consciência em fé, de que ele levou os meus pecados sobre ele e eu estou absolvido na graça de Deus. Eu bebo a comunhão não de um santo grau físico, mas uma comunhão de um cálice espiritual, em fé, no amor de Deus. O resto, gente boa, é paganismo. Eu quero convidar você para estar comigo hoje no Hotel Naum Plaza, às 18 horas. Você está vendo o endereço passar por aí, dizendo o Caminho da Graça se reúne aos domingos no Hotel Naum Plaza, às 18 horas. Eu estou esperando você. Venha com a sua família, venha sem complicação, venha sem trauma religioso, venha apenas desejoso de adorar a Deus em espírito e em verdade. E para você que mora mais distante ou que eventualmente hoje não tem essa oportunidade, eu convido você a continuar ouvindo essa palavra do Evangelho na vemvtv.com.br. Vá lá, é de graça, é só abrir a internet, clicar, a imagem é límpida, você abre a tela e ouve e vê a palavra 24 horas por dia. Eu vou tendo que ficar por aqui, esperando você que mora em Brasília daqui a pouco, às 18 horas, no Hotel Naum Plaza, no setor hoteleiro sul do Plano Piloto. É fácil achar, é perto do Pátio Brasil. Eu aguardo você lá, venha, traga amigos e companheiros. Eu vou estar aguardando por você, vou estar aguardando por você, vou estar aguardando todos aqueles que queiram apenas ouvir a simplicidade do Evangelho. Venha, eu aguardo você lá. Bye, bye, Deus o abençoe, até o próximo domingo. Tchau, então.